Capítulo 9, sobre um principado civil. Mas, passando ao outro ponto, quando um cidadão importante se torna príncipe do seu país, não por maldade ou por qualquer violência intolerável, mas devido à vontade dos seus concidadãos, isto pode ser chamado de principado civil. Para isso acontecer, não é necessário genialidade ou sorte, mas simplesmente astúcia afortunada. Isso seria basicamente Hitler, o que ele fez? Acho que seria. Eu digo então que tal principado é obtido ou pela vontade do povo ou pela vontade dos poderosos, porque em todas as cidades esses dois grupos estão presentes e disso transparece que o povo não quer ser governado ou oprimido pelos poderosos, e os poderosos desejam governar e oprimir o povo. E destes dois desejos surgem em cidades um destes três possíveis resultados: ou um principado, ou um autogoverno, ou a anarquia. Um principado é criado ou pelo povo ou pelos poderosos, conforme uma ou outra dessas partes tem a oportunidade. Os poderosos, ao ver que não conseguem resistir ao povo, começam a aumentar a reputação de um dentre eles e o tornam príncipe para poderem, sob sua sombra, realizar as suas ambições. Olha, parece até o Lula. Igualzinho aqui, vou ler até de novo. Os poderosos, ao ver que não conseguem resistir ao povo, começam a aumentar a reputação de um dentre eles e o tornam príncipe para poderem, sob sua sombra, realizar as suas ambições. O povo vendo que não pode resistir aos poderosos, também engrandece a reputação de um dentre eles e faz o príncipe para que possa ser definido pela sua autoridade. Aquele que se torna príncipe com a ajuda dos poderosos se mantém com mais dificuldade do que aquele que chega ao posto com a ajuda do povo, pois ele se encontra cercado de pessoas que o consideram seu igual, e por causa disso ele não pode nem reinar sobre eles, nem gerenciá-los da forma que gostaria. Mas aquele que chega ao principado devido à vontade do povo se encontra sozinho e não tem ninguém, ou tem poucos à sua volta, que não estejam prontos a obedecê-lo. Mas aquele que chega ao principado devido à vontade do povo se encontra sozinho e não tem ninguém, ou tem poucos à sua volta que não estejam prontos para obedecê-lo. Além disso, não se pode satisfazer os poderosos através da honestidade e sem prejudicar os outros, mas é possível satisfazer o povo, pois o objetivo dele é mais honesto do que o dos poderosos. Estes querem oprimir, enquanto o povo só deseja não ser oprimido. Também se deve dizer que um príncipe jamais pode estar seguro contra um povo hostil, pois há muitos deles, enquanto com os poderosos ele pode garantir sua segurança, já que são poucos. O pior que um príncipe pode esperar de um povo hostil é ser abandonado por ele, mas dos poderosos inimigos não se deve temer ser abandonado, como também deve temer que se levantem contra ele, pois estes, tendo mais visão e mais astúcia nesses assuntos, sempre agem a tempo de se salvar e de obter favores daqueles que esperam que venham a vencer. Ainda o príncipe tem de viver, necessariamente, sempre com o mesmo povo, mas pode viver bem sem aqueles mesmos poderosos, sendo capaz de fazer e desfazer deles diariamente, dando ou tirando autoridade quando quiser. Então, para esclarecer esta parte, eu digo que os poderosos devem ser analisados de duas formas. Ou eles agem de tal forma que os liga completamente ao seu futuro, ou não. Aqueles que se ligam a você e não são ladrões devem ser honrados e amados. Aqueles que não se ligam a você podem ser encarados de dois modos. Eles podem fazer isso por pusilanimidade e por falta natural de coragem. E neste caso, você deve aproveitar deles, em especial dos que são bons conselheiros. E assim, na prosperidade você os honrará, e na adversidade não precisará temê-los. Mas quando eles, movidos pela própria ambição, resistem a se unir a você, é sinal de que pensam mais em si próprios do que em você, e um príncipe deve ficar atento a isso e temê-los como se fossem inimigos declarados.
pois na adversidade sempre ajudarão a arruiná-lo. Por isso, quem se torna príncipe mediante o desejo do povo deveria continuar amigo dele, e isso ele pode fazer facilmente, já que a única coisa que ele pede é que não seja oprimido. Mas aquele que, contrário ao desejo do povo, se torna príncipe devido ao desejo dos poderosos, deve sobretudo tentar ganhar o apoio do povo, e isso ele pode fazer com facilidade, assumindo sua proteção. Pois homens, quando recebem o bem de quem esperavam somente o mal, tornam-se mais ligados ao benfeitor, e assim o povo se torna rapidamente mais devoto a ele do que se o tivesse levado ao principado. O príncipe pode ganhar o apoio do povo de diversas maneiras, mas como estas variam de acordo com as circunstâncias, fica difícil estabelecer regras, e por esta razão não irei mencioná-las. Mas repito que é necessário para um príncipe manter o povo seu amigo, para poder ter segurança em momentos de adversidade. Nabis, príncipe dos espartanos, suportou o ataque de toda a Grécia e de um exército romano vitorioso, e contra eles defendeu a sua pátria e o seu governo. E para suportar esse perigo, lhe foi necessário apenas se proteger de poucos, o que não seria suficiente se tivesse o povo como inimigo. E não deixe que ninguém refute aquilo que eu digo com aquele provérbio conhecido, segundo o qual quem se apoia no povo firma-se na lama, porque é verdadeiro somente quando um cidadão comum estabelece bases no principado e imagina que o povo libertará caso seja oprimido pelos seus inimigos ou pelos magistrados. Neste caso, ele se sentirá frequentemente enganado, como os Gracos em Roma e Messer Giorgio Scali em Florença. Mas se o príncipe for alguém que se estabeleceu, como falamos antes, que possa mandar e seja um homem de coragem, que não esmoreça nas adversidades, não falte em outras áreas e que através da sua determinação e energia mantenha o povo encorajado, sendo assim, o povo jamais se sentirá enganado por ele e ficará visível que ele estabeleceu fortes alicerces. Esses principados estão sujeitos a perigo quando estão para passar da ordem civil para um governo absoluto, porque esses príncipes governam ou pessoalmente ou por intermédio dos magistrados. Neste último caso, o governo deles é mais fraco e inseguro, pois depende inteiramente da boa vontade dos cidadãos levados à magistratura, que, sobretudo, nos tempos adversos podem acabar com o governo facilmente, ou através de intrigas ou contrariando suas ordens. E o príncipe não tem como, em meio a tumultos, exercer a autoridade absoluta, pois os cidadãos e os súditos, acostumados a receber ordens dos magistrados, não estão preparados para lhes prestar obediência em meio às confusões, e sempre haverá uma carência de pessoas em quem ele possa confiar em tempos incertos. Tal príncipe não pode depender daquilo que observa em tempos de calmaria, quando os cidadãos precisam do Estado, porque em tal época todos concordam com ele. Todos prometem, e quando a morte está longe, dizem que morreriam por ele. Mas na adversidade, quando o Estado precisa dos cidadãos, então poucos são encontrados. E essa experiência é tão perigosa que só pode ser testada uma vez. Por isso, um príncipe sábio deve fazer com que os seus cidadãos sempre, em qualquer circunstância, tenham necessidade do Estado e dele mesmo. Assim, estes sempre lhe serão fiéis.